Sejam bem-vindos ao primeiro Táticos Cast. Eu me chamo Rubens Castro, sou servidor público do estado do Ceará há 13 anos e estamos iniciando esse projeto para falar com você, que é concurseiro e que já é concursado. Vamos trazer aqui inúmeros projetos, pessoas contando as suas histórias de luta, de superação. E esse projeto conta comigo e com o professor Adolfo Carvalho. Olá, sou o professor Adolfo Carvalho, sou servidor público há 12 anos e vamos iniciar aqui esse projeto, o Táticos Cast, onde a gente vai trazer convidados que estudam para concurso público, a gente sabe a luta que é estudar para concurso público e a gente vai tentar trazer dicas para vocês, né? Trazer dicas como é a preparação, como foi a preparação, como foi também a nossa preparação, né? Então o Táticos Cast aqui tem Rubens, Adolfo Carvalho e Dr. Neto Bezerra. Opa, pessoal, tudo bom? É um prazer estar iniciando esse projeto com os colegas de profissão, porque também fui servidor público estadual, e colegas também de vida, que a gente divide estudos, a gente divide projetos, e a gente está aqui realmente para levar informação para vocês, trazer também muitas histórias boas e realmente bater papo para que a gente evolua, né? Evolua e consiga aí traçar os caminhos de cada um na jornada que é o concurso público ou as outras áreas que a gente vai divulgar por aqui também, né? Então vamos nessa, Rubens. Para falar um pouco da nossa história, de onde eu conheci o Dr. Carlos Bezerra Neto, como ele já falou, nós, além de sermos contemporâneos na nossa instituição, no governo do estado do Ceará, também somos contemporâneos da faculdade. Nos formamos na mesma faculdade, lá na Estácio FIC, do Ceará. Três, né? Os três. E né? Nosso amigo também, Adolfo, também estava lá com a gente, né? Dividindo as cadeiras lá. Arduamente. Só não vale dizer quem pescava de quem, né? Aí não pode não, tem que deixar em off. E o meu concurso, só para relatar aqui rapidamente a minha trajetória, creio que igualmente aos meus amigos, para mim foi o primeiro concurso, né, que eu logrei êxito e estou até hoje, graças a Deus. Isso. Voltando ao assunto da faculdade, né, nos conhecemos na faculdade de Direito, a labuta de 5 anos, né, diariamente, disciplina à noite, disciplina de manhã, tarde, entendeu? A gente que já éramos servidores públicos, alguns já constituíam família, então a gente sabe que é dureza, você terminou a faculdade de Direito de 5 anos, não é, pessoal? Então, durante a faculdade, a gente tinha vários projetos, né? Inclusive, esse era um deles, né? Por incrível que pareça. A gente tinha vários projetos de concurso, de podcasts, inclusive, e a gente começou... E agora vamos dar continuidade. E Dr. Carlos Bezerra Neto. Pode chamar só de Neto, pessoal. Neto, como foi tua preparação para o concurso público? Cara, para eu começar a falar da preparação, vou dizer pro pessoal aqui que eu fui policial militar, né? Fui policial militar de 2009 até finalzinho de 2017, que aí foi quando eu saí terminei a faculdade, me atrasei um pouquinho, os meninos passaram na minha frente, mas eu atrasei um pouco. Mas aí, de 2017 para frente, eu mudei um pouco a minha jornada, mas não distante da Polícia Militar, pelo contrário. Mas para eu começar a falar da minha preparação, eu tenho que falar do tempo de colégio, né? Porque em 2008, quando a gente fez o concurso da Polícia Militar, antigamente ninguém dizia isso, né? Dizia assim, eu tô fazendo o concurso pro Ronda, né? Pro Ronda do quarteirão. Concurso de 2008. Apesar de eu ter meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, mas eu tive um padrasto, 7 anos eu tinha 7 anos, ele começou casou com minha mãe, e ele é policial militar, né? Era cabo da Polícia Militar, hoje é subtenente, né? Ainda, mas por conta dele já deu uma melhorada bacana. Mas eu não tinha pretensão de ser policial militar, né? Eu estudava muito pro vestibular. Meu sonho de criança era fazer a faculdade de Direito. Eu sou de Quixadá, natural de Quixadá, interior aqui do estado do Ceará. As condições não eram as melhores lá em Quixadá, as condições eram um pouco difíceis, né? Inclusive minha mãe solteira, viúva, né?
E realmente as coisas melhoraram depois que o meu pai, meu padrasto, né, policial, ele veio para casa, mas mesmo assim com muita dificuldade. Era eu e outro irmão, somos três irmãos lá em casa. E a minha preparação foi para o vestibular. Porque eu acredito, e eu acredito que vocês vão confirmar isso comigo, até aquela época ali a gente já tinha muita disputa para a Polícia Militar no concurso. Nosso concurso foi, inclusive, muito concorrido. Não sei se vocês lembram como foi Foram a 44 concorrência. mil. Quase 45 mil inscritos. Pois é, e 2008, aí, concurso 2008, concurso Honda. concurso do Vários Honda. outdoors, né? Segundo do Honda, né? Concurso Honda do Eu quarteirão, acho, que vários outdoors. eu acho que dos três aqui, o único que não tinha essa visão era eu, velho. Não, mas eu realmente eu não tinha perspectiva de concurso público. Minha perspectiva, apesar de ser uma prova, um concurso público, era o vestibular, que antigamente não era Enem, né? Você estudava para o UFC, no meu caso eu só tinha essas opções. Eu filho de pobre, né? Só é o UFC, o S, né? Porque eu estudei num colégio particular em Quixadá, mas porque minha mãe trabalhava no colégio. Não foi porque nós tínhamos condições, não. Dos meus amigos ali de colégio, eu realmente sempre fui o que tinha ali a condição financeira. Minha família sempre foi a que teve a condição financeira mais é difícil, né? Apesar de, graças a Deus, nunca ter passado fome, nunca passei necessidades, mas era tudo muito restrito. Eu me lembro que eu gostava, Rubens, eu achava, meus colegas tinham tazo, né? Que comia uma chips, né? Fandangos, essas coisas. Eu só comia Topitos, que era 10 centavos, né? E não tinha tazo. Mas fora a dificuldade, a gente sempre focou no estudo. Porque o cara que... Eu tenho isso pra mim, gente, até hoje, sabe? O cara que não tem condição, a forma mais fácil, que não é fácil, mas a única... Às vezes a única alternativa que a gente tem é realmente estudar, né? Sentar a bundinha na cadeira lá, estudar. E para conseguir vencer na vida. E aí eu me preparei pro vestibular de Direito na UFC, que era a minha única, assim, se eu dissesse que fosse uma vontade de ser desde pequena, eu queria trabalhar de paletó e gravata. Não necessariamente seria direito, mas eu tinha uma afeição ali pelo direito. E não consegui passar porque eu, mesmo tendo feito uma pontuação muito boa, eu zerei física. E não podia zerar física, né? Antigamente você não podia zerar não uma podia zerar nenhuma disciplina, né? específica, né? No caso, Exato. piada específica, redação aí. Exato. Aí eu não zerei física na primeira fase, se eu não me engano, precisava de 50 pontos para passar, uma coisa assim. Eu fiz 60 e poucos. Não me lembro muito bem como era, não, tô dando uma proporção. Mas zerei física, né? Foi muito bem em umas e física realmente foi o meu revés. Fiquei muito nervoso na primeira prova que eu saí de Quixadá para cá para fazer uma prova. Era o sonho da minha vida vir morar em Fortaleza para tentar vencer na vida, né? Que antigamente também tinha mais isso. A internet também pulverizou mais essa questão. Quixadá hoje é uma cidade universitária, talvez se fosse na época de hoje eu não teria nem saído de lá. Mas aí eu estudava muito, de manhã, tarde, de noite, pro vestibular. E o nosso concurso era muito semelhante à prova do vestibular, né? Isso. Eu acho que o que eu não tinha visto do concurso era raciocínio lógico matemático e as partes específicas da legislação da Polícia Militar do Estado do Ceará. Que inclusive eu continuei sem ver. Eu não cheguei a estudar para fazer especificamente a prova da Polícia Militar, mas graças a Deus pela bagagem que eu tinha, pelo muito estudo que eu tinha para o vestibular, porque esqueci de dizer que acabei passando na faculdade de veterinária. Mas como eu queria vir para Fortaleza, eu acabei vindo para cá realmente. Passei na faculdade de veterinária da UES, fechando a cadeira de física. Acertei todas na UES, por incrível que pareça, da matéria de física. E aí vim para Fortaleza fazer a faculdade de veterinária, estava no meio do primeiro semestre, as condições financeiras aqui muito ruins, né? E aí apareceu o concurso da polícia, minha mãe disse assim, ó, teu irmão vai fazer o concurso da polícia. Vai também? É uma oportunidade de tu ajudar a gente, já tá velho, barbado, não tenho mais que cuidar de você. Esse tipo de coisa, né? Que incentiva muito a gente a estudar e a passar no concurso. E aí me dediquei à prova em si, porque a prova tinha, como eu disse, parecia muito com as provas de vestibular, tinha história do Ceará, matemática, né? Português, essas matérias que eu tive muitas, até o próprio raciocínio lógico matemático, pelo que eu estudava de matemática, a gente conseguiu fazer uma prova muito boa, passei com uma pontuação boa, né? Fiquei ali na parte de cima lá do grupo
dos 2.000, né? Que entrou 1.000 e poucos ainda na nossa turma, Entraram né? 2.620 na primeira turma. Pronto, aí eu fiquei lá na posição de primeira prova, eu fiquei na posição de 400 e pouco, 300 e pouco, mas porque eu fiz realmente uma boa prova por conta do meu estudo, né? Então minha preparação foi anterior e isso é uma coisa que eu trago para mim, sabe, galera? E o pessoal que está assistindo também. Preparação é uma constância. Então, se você tem um caminho andado, às vezes a pessoa diz assim, mas vou começar a estudar para um concurso, saiu agora. Mas às vezes eu tenho uma carga de conhecimento que me aproxima daquele concurso, né? Não estou dizendo que vai ser fácil passar, né? E hoje em dia, cada vez mais, os concursos ficam mais difíceis. Por isso, você tem que ter uma preparação muito mais efetiva para os concursos. Eu acredito que se fosse no concurso da Polícia Militar hoje, com o conhecimento que eu tinha fazendo aquela comparação da época, eu não passaria. Porque realmente a concorrência aumentou, tem muitas outras matérias que não estavam previstas, né? A gente viu aí direito penal militar, Isso, agora entraram bem mais processual questões penal específicas, militar, né? então Disciplinas específicas. é uma carreira agora que exige muito do estudante. Exige muito do estudante. E é por isso que nós estamos aqui também, para chegar a falar sobre isso, sobre a preparação, sobre o conteúdo. A gente vai passar conteúdo também, né? Porque, por exemplo, hoje eu atuo na advocacia, atuo na área do direito militar. É uma consequência lógica do meu trabalho na polícia, mas a gente vai falar ainda sobre isso, não é isso? Sim. Eu creio que a tua e a do Adolfo também deve ser muito parecida. Tu falando da tua história aí, uma coisa que eu já te conheço há 12 anos, o Adolfo também eu conheço há 12 anos, e que eu nunca tinha escutado tu falar. Mas a minha história de concurso é parecida com a tua, só mudando a questão do vestibular, que eu... Na verdade, eu tava até acompanhando a história do Neto, né? Nossa história, a gente tem várias coisas em comum, né? A primeira foi fazer o mesmo concurso, que foi em 2008, a gente fez a mesma prova. Outra coisa em comum que a gente estava se preparando para o vestibular, né? E foi de cair as disciplinas do concurso da Polícia Militar, né? Muito parecidas, né? Com a prova da Polícia Militar. Aí isso ajudou muito, que a gente estava se preparando para o vestibular e acabou se utilizando daquele conhecimento que a gente pegou nas disciplinas e colocou ali para o concurso público. Outra coisa que eu acho que a gente tem em comum é que foi o nosso primeiro concurso público. Com certeza. Né? Nosso primeiro concurso público e graças a Deus foi o concurso que a gente obteve êxito. Né? Os 3 obtiveram êxito no primeiro concurso que a gente fez. E bem novos, né? Todo mundo novo. Você tinha, na prova eu tinha 18, você tinha 19. Tinha 19. Pela idade Eu fiz a prova, eu tinha 19 também. anos, muito novo, curso de formação novinho. Vibrando, né? Vibrando. Era bom demais. Pois inclusive, só para quebrar aqui um pouco o raciocínio, mas tem um colega agora que passou no concurso da Guarda Municipal do município, né? E ele tem 44 anos de idade, sabe, bicho? Aí veio tirar algumas dúvidas comigo e disse assim, cara, eu não sei se eu vou, porque eu não sei se com os 44 anos de idade eu faria o que você fez, né? De ir pro concurso. Eu tinha 18. É uma realidade totalmente diferente. Foi uma das coisas que me fez também pensar aquela questão da reserva, né? Da idade. E ele com 44 anos, ele disse, pô, será que eu vou conseguir e tal? É um cara disposto e tudo, mas acredita que ele abriu mão do concurso, porque achou que não seria ali pro físico da idade dele. Eu conheço muita gente que teria uma opção diferente, inclusive concurso da PRF, não sei se vocês viram, teve um senhor que... Senhor que eu digo que é senhor, não é velho que eu, é senhor, né? Que passou aí com 56 anos de idade, né? 19 tentativas. Depois de 19 tentativas, então às vezes vai muito da característica de cada um, mas realmente essa fase que a gente fez o concurso novo, faz com que a gente aventure mais, né? Tenha mais a questão da aventura. Esse caso desse senhor aí da PRF, né? É aquela história do sonho, né? Exato. Ele tem um sonho, ele tinha um sonho, tem uma meta, correu atrás. Exato. Entendeu? E só parou quando conseguiu. E concurso público hoje é mais ou menos assim. Exato. Como a gente vai falar muito e vai bater muito nessa tecla, que concurso público hoje, você tem que tentar até passar. Uma coisa que eu aprendi, inclusive com a professora, não sei se ela deu aula para vocês, a professora Aline, de Direito Penal, que ela disse uma coisa que também é válido para quem estuda, que eu até já falei para ti, acho que eu já falei para ti também, de você tentar todas as provas. Verdade. Principalmente para quem tem direito à isenção, o pessoal que é de escola pública, que é doador de sangue, doador de medula óssea,
que já não vai pagar a prova, eu costumo dizer isso para várias pessoas, que você vai lá e tenta. Não, a única coisa que você vai perder é o seu tempo ali sentado. E nessa máxima, graças a Deus, eu logrei êxito em outro concurso, Sim, que foi o do bombeiro. sim. Foi o último concurso, né? Fui chamado não para a primeira turma, mas para a segunda. E não fui porque já estava na instituição há bastante tempo. Tinham 10 anos, eu acho, já. Sim. E não seria, de certa forma, Viável. vantajoso para mim sair e reiniciar. Bicho, Outra característica, Neto, é em relação a essa questão de fazer prova. Né? Porque hoje em dia é interessante você ficar tentando fazer prova. Você que está estudando para concurso público, é interessante fazer provas para quê? Para pegar experiência fazendo prova. Que é aquela questão, né? Treino é treino, jogo é jogo. Né? Entendeu? Então, quando você se inscreve para alguns concursos, né? Se inscreve para concursos públicos, você vai fazendo prova e vai pegando experiência. Né? Você vai se acostumando com aquilo. Né? Em determinados momentos você fica nervoso, a mão sua, né, Neto? A mão sua, você fica nervoso. E a partir do momento que você fica fazendo várias provas, você vai se acostumando. Aquilo vai ficando natural. Então vai te ajudar no processo. Eu fui um cara que eu não parei, né? Fiz alguns outros concursos. Hoje eu sou advogado por opção, né? Mas não desisti de alguns concursos públicos, só estou dando um tempo aqui, fiz uma projeção de carreira. E os concursos que eu quero também com a área da advocacia, porque realmente me encontrei na profissão, então são concursos também um pouco mais densos, né? Que a gente precisa de uma preparação melhor. Mas realmente sei que vocês falam assim de preparar tanto para o ambiente da prova, né? Esse treino vai preparar para o ambiente da prova, porque parece uma coisa, no dia da prova muita coisa dá errado, né? E você tem que estar também com aquela inteligência emocional, e eu falo isso muito para quem vem, a gente dá algumas aulas, né? E algumas pessoas vêm se orientar com a gente, de que você tem que estar preparado mentalmente também para a prova, e nada melhor do que você treinar. Isso. Eu vejo muita gente, sabe, gente, vou falar aqui uma prova que é um bicho papão para muita gente, que é a OAB. Eu vejo muita gente que na hora da prova da OAB, tem vários conhecidos que tentam 10, 11 vezes, mas porque na hora... Nossos contemporâneos mesmo. Tem gente que tentou 5 vezes, 4 vezes, né? Exato, e na hora da prova dá aquele abalo emocional, o cara pensa que aquela é a única saída para a vida dele, e não treina, né? Na verdade não treina, porque tudo é treinável. Eu parto daquela premissa que a gente tudo é treinável. Então, um dia desse ali, para você falar em público, você tem que treinar, né? Eu jogava bola no gol, tive um problema no ombro, tô treinando todo dia com o meu pivetezinho, já tô até batendo uma bolinha legal. Por quê? Porque é a constância, né? Aquela questão que a gente falou, da constância, do treino, do preparo, que você tem que ter para alguma coisa. Um músculo na musculação, você só vai conseguir com insistência e com treino, realmente. E esse treino... E jogar o jogo, como você disse, que é a prova, é a hora da prova, é muito importante para que você tenha seus nervos no local, para que você entenda como é que é o raciocínio das provas e para que você também saia dali, mesmo que tenha um revés de alguma prova que você tenta, um pouco mais fortificado, né? Porque você, queira ou não queira, é uma situação totalmente diferente. Tem um estresse, tem um ar-condicionado que está mais gelado, tem um canto que é mais barulhento e tudo, e não é o conforto da sua casa, você tem que realmente treinar nessas circunstâncias. São né? vários fatores, na verdade, né? Que a questão da OAB... Uma coisa que eu só faço um parêntese aqui, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer por fazer, e não é isso que a gente está dizendo aqui, né? Não. Você tem que, e eu acho muito assim, também vejo muita gente que vai saindo atirando para muito lado. E hoje em dia, com a especificação do concurso público, vocês podem discordar, eu não tenho problema nenhum com isso, mas a pessoa às vezes quer fazer uma área policial e vai fazer, por exemplo, o INSS, que está aberto aí, porque abriu e está querendo um emprego. Né? Eu estou precisando do emprego, eu estou precisando passar, mas aí você pega os editais, vai chocar os editais, tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu também acho que você tem que ser efetivo na escolha do caminho que você está traçando. Mas, eu quero ser delegado da Polícia Civil, por exemplo. Aí eu vou tentar o quê? Eu vou tentar inspetor, escrivão, escrivão, outros delegados, né? Polícia Militar. Algo que tenha que coadune ali com a carreira ou objetivo que você está buscando. E não fazer assim aleatoriamente. Você pode até ter êxito. Estou dizendo que não possa ter, não, mas que você
direcione, eu acredito que seja muito melhor a pessoa direcionar para um foco específico e fazer ali aqueles editais que batam 80% ali do Isso. edital, uma ou outra disciplina que você tenha que estudar ali diferenciada para chegar nesse concurso. Essa, inclusive, é mais uma polêmica dos concurseiros, né? Dá para Exato. conciliar? É a velha pergunta que eles estão fazendo, dá para conciliar? E é aquela história, dá se, como você falou, Neto, se tiver mais ou menos 80% do edital. Porque não Exato. adianta também eu estar me preparando para o concurso da Polícia Militar, aí sai concurso para banco eu faço. Exato. Ou o próprio concurso do INSS, que saiu agora, né? É. São disciplinas muito específicas, né? Que acaba saindo muito do seu norte. E também vem para aquela questão, tá se preparando para a área policial ou até mesmo... Não, pronto, eu estou me preparando para o concurso bancário. Aí sai o concurso da Polícia Militar, eu vou e faço. Zero vocação para ser policial militar. Aí, infelizmente, acaba se frustrando na profissão. Apesar, como eu costumo dizer, né? Apesar de que até mesmo alguns autores dizem que o direito é uno, né? E as matérias que a gente vê muito hoje nos concursos são matérias de direito. Sim. Como o Neto falou, antigamente, na nossa prova, nós não tivemos uma matéria tecnicamente jurídica. Sim. A matéria legislativa que nós tivemos foi a legislação da própria instituição. Exato. Mas no último concurso agora tivemos matérias de direito constitucional, direito penal militar. São matérias propriamente jurídicas. Criminologia, né? Que não é Isso. comum. Conteúdo muito denso, né? Muito afeto aí às áreas jurídicas e você tem que ficar atento a isso, né? Contudo, há uma coisa que a gente tem que pontuar, é que no Brasil, uma coisa que também costumo dizer, e que a gente vê muito, é que os concursos cobram não só a matéria jurídica em si, mas o entendimento dos tribunais, do STF, do STJ. O próprio concurso da Polícia Civil, o último, jurisprudência pura. Pois é. De acordo com o STJ, de acordo com o STJ. Aí você estuda uma matéria, só Se jurisprudência. for de acordo com o STF, nós estamos lascados, né? Não pode começar a falar disso aqui agora, não. Menos Pelo eu. amor de Deus. Aí, como Dá eu para tava, não censurar a gente aqui, né? como eu tava logo no primeiro aí, como eu tava falando, né? Apesar de estarem lá descrito as matérias jurídicas, mas tem essa outra vertente, É verdade. de que tem as jurisprudências, tem os entendimentos doutrinários, que também caem nos concursos. Então, quando você foca numa área administrativa, dificilmente você vai poder aproveitar, você vai conseguir aproveitar aquilo para uma área policial. Porque apesar de ser a mesma matéria, tecnicamente, ela vai ter as suas minúcias. Com certeza. E a forma que a banca aborda de acordo com a atividade que você vai seguir, né? Por exemplo, quem estuda para concurso nível mais elevado, assim, defensoria e promotoria, você tem que ter muito cuidado no contexto das provas, né? Porque o viés da defensoria é um viés protetivo, né? Que você vai ter a proteção ali ao cidadão, a questão da defesa, da ampla defesa sendo, às vezes, até mesmo exagerada nos entendimentos da prova, que você vai responder uma mesma pergunta numa prova de promotor, delegado, juiz também delegado. ou delegado, né? E você vai ter aí um contexto da própria banca com matérias, por conta das divergências jurisprudenciais, uns enfoques diferentes. E aí você tem que realmente estar ligado, né, para qual é o concurso que você vai fazer. O que é que o cargo vai trazer para a minha prova, né? Isso aí é muito importante que a pessoa estude. Quando a gente está ensinando, né, Adolfo, quando a gente vai mostrar ali, ó, saiu tua banca, vê como é o padrão da tua banca, né? Estuda o padrão da banca. A gente, por incrível que pareça, faz muita diferença na hora de dar a aprovação, né? Eu acho que uma coisa que fez diferença na nossa aprovação foi realmente isso aí, entender que a banca que fez a nossa prova, né, que elaborou a nossa prova, que é a CESP na época, ela cobrava a eliminação de uma questão que era 2-1. Sim. Errou duas, elimina uma. E uma coisa que... Eu não deixei em branco nenhuma, viu? Eu também não. Respondi todas também. Eu Respondi respondi todas. todas. Porque eu não Mas- gosto, vai de cada um também. Mas quando terminou a prova que eu fui ao banheiro, aí eu escutei muita gente dizer, não, cara, eu só respondi o que eu sabia. E nas etapas seguintes, muitas dessas pessoas eu não vi mais. Não, é. Não, Isso aí a gente vai conversar muito aqui. Essa galera que, meu irmão, terminei, é igual colégio, cara. É igual colégio, né? Você diz, terminou a prova, aí você vê um grupo de alunos conversando no corredor, aí conversa, aquela questão, tu fez isso, aí, poxa, totalmente diferente do que eu fiz. Mas você vai ver,
Graças a Deus a tua nota é 10, a dele é 9, 9,5. Mesma coisa o concurso. Tu falou aí, eu lembrei da época do concurso público, né? Muita gente dizendo, é CESP, o terror. Que a CESP já era o terror em 2008, né? É bom frisar aqui. Hoje o terror Então é já FGV, né, velho? É. Então, naquela época, muitos grupinhos, inclusive quando terminou a prova, a galera comentando, nota de corte, né? Estavam dizendo lá em cima, entendeu? Enfim. Deu tudo certo, né? Então, acredito que é aquela história. Você faz o seu, né? Escutar menos as outras pessoas. A gente vai trazer convidado aqui que eu tenho certeza que eles vão falar que um dos empecilhos dele é escutar o outro, né? Porque nesse ramo que a gente estuda, vai chegar um que vai dizer, estuda dessa forma que é melhor. Vai chegar outro, não, estuda dessa forma que é melhor. Eu costumo sempre dizer que a melhor forma de estudar é a sua. Né? Sua melhor forma. E pra gente já passar aqui outro ponto, como foi que tu saiu, que tu resolveu sair da Polícia Militar e se tornar advogado, assim, foi que deu na tua cabeça, assim, trocar a estabilidade do concurso público, Rapaz. que é uma coisa que a Pra gente já poucos, viu? conversou já É pra bastante. poucos, se tem coragem depois. Eu Poxa, parabenizo a todos os que fizeram isso, que traçaram esse caminho. Porque é como a gente vê, né, Rubens? O cara que sai do concurso público da Polícia Militar vai para delegado, PRF, PF, outro continua concurso. Na estabilidade. Mas o cara sair do concurso público que sabe que mês que vem o salário dele vai estar lá. Aí sai do serviço público, vai matar um leão por dia, pra velho. advocacia privada. Aí. E aí? Cara, Tô curioso. Não foi uma decisão muito fácil, não. Apesar de ter sido rápida, não foi muito fácil. É uma decisão que traz consequências, assim, na família, né? Se fosse pela minha mãe, pelo meu avô, por exemplo, que são pessoas que tinham um pensamento assim, pô, tu vai deixar teu emprego, tem certeza ali de uma aposentadoria, né? Porque muita gente pensa muito na aposentadoria também, né? E hoje em dia, se a gente for olhar a carreira policial militar aqui no estado do Ceará, você tem uma garantia de aposentadoria muito boa, né? Você vai aí, hoje, com as alterações legislativas, você pode ir ao cargo de tenente-coronel, saindo de soldado a tenente-coronel na carreira, que pela nossa turma, que foi uma turma que, queira ou não queira, foi beneficiada pela transição dessa lei de promoções, o pessoal estiver escutando e assistindo, pode dar uma olhada aí nas leis de promoções. Hoje no estado de Ceará, o soldado pode sair tenente-coronel na reserva, vai ter aí seu salário é de 18 mil reais, meus amigos aí, se continuarem lá, vão ter esse salário garantido na Previdência, que não é o do servidor. Isso eu falo porque eu trabalho com Previdência, né? Tanto do servidor público quanto do servidor do regime geral. Você vai ter uma aposentadoria que não vai ter desconto, é militar e tal. Então, a minha família realmente teve, alguma parte relutou. Mas era uma opção que, como eu disse para vocês aqui no começo da conversa, eu sempre tive um sonho de fazer a faculdade de Direito e me via trabalhando de paletó e gravata. Apesar de eu ter me dedicado muito na Polícia Militar, realmente eu não fui, eu só fui de rua, né? Não fui aqueles caras que, né, passaram muito tempo no administrativo, mas eu só fui de rua. Cumpri meu mistec, como o propador falou. Às vezes o cara não tem vocação nenhuma para ir, é melhor que realmente não vá. Mas eu tinha exemplo dentro de casa e realmente eu cumpri a missão, né? É tanto que eu saí também, e foi uma das coisas que me favoreceu a sair, porque eu continuo trabalhando para a polícia, advogando para policiais. Isso foi um dos motivos que me deu a possibilidade de sair e encarar a advocacia privada. Eu consegui uma vaga de advogado nessa associação que eu trabalho hoje, a Associação dos Profissionais de Segurança, que estagiei lá em 2015. Aí fui chamado para ser advogado. E hoje eu sou coordenador jurídico lá dessa associação, coordenando lá 22 advogados capital e interior aqui do estado do Ceará. Mas eu saí realmente por conta do propósito que eu tinha anterior, né? De querer fazer a faculdade e realmente me experimentar a carreira privada. Agora eu vou dizer um negócio, né? Começo é muito difícil, né? Começo é difícil. O trabalho da Polícia Militar também é um trabalho que é gostoso da gente produzir, né? Você vai lá, salva as pessoas, né? Você tá fazendo um papel relevante ali. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que talvez eu tenha falado para pouca gente, eu vou aproveitar o espaço para dizer que foi uma das coisas que me levou à advocacia. E talvez tenha sido o entendimento de um dia desse, né? Teve uma ocorrência, não sei se vocês vão lembrar, em Quixadá, onde teve um assassinato lá de 3 policiais. Lembro. Né? Sargento Guanabara, o Joel e o
Antônio Filho. Antônio Filho fez o curso de formação comigo. E aí, depois dessa ocorrência, eu me lembro que eu fui a Quixadá tentar ajudar lá nas buscas dos meliantes, né? Que fizeram o que fizeram. E eu tive que voltar para trabalhar. Inclusive, era um clássico rei. Eu trabalhava na cavalaria, né? Da Polícia Militar. E tinha um clássico rei no domingo. Eu voltei no domingo. E nesse dia eu tava com uma expressão muito ruim, porque eu tinha acabado de perder dois amigos mesmo, né? O Joel e o Antônio Filho. E o Sargento Guanabara eu não conhecia, mas outro companheiro de farda, outro irmão de farda. E um subtenente na pré-eleção, nós estávamos na pré-eleção. Um subtenente olhou para mim e disse assim... Não falei isso para ninguém, vou dizer aqui hoje, né? Ele disse assim para mim, olha, por que tu tá com essa cara aí? E eu me lembro que eu tava com a cara feia porque eu tinha acabado de saber que as buscas pelos meliantes tinham sido suspensas pelo governo do estado do Ceará, né? Enfim, na época, não me lembro quem era na época, e tinham tirado os helicópteros e as buscas e tal, e eu tava muito indignado com isso, né? E aí eu disse, olha, tô indignado por isso. E o subtenente olhou para mim e disse assim, ó, daí de onde você está, você não vai conseguir fazer muita coisa, não. Você não tem sua faculdade? Ele falou debochando, sabe? Debochando assim de mim. Falou debochando. Você não tem sua faculdade? Você não é doutor? Ele disse desse jeito, né? Você tem que sair e ser o cara que manda botar o helicóptero. Aí eu fiquei meio chateado, né? Na hora lá. Quis matar aquele filho de uma égua naquela hora, né? Tipo, pô, o cara tá tirando onda com minha cara, perdi os amigos e o cara tá tirando onda com minha cara, mas dali eu tirei uma lição. E aí eu não sei se por isso também, por essa soma de circunstâncias, também as oportunidades que eu tive, eu realmente coloquei, né, pra frente esse projeto de advogar. Agora, na pandemia, eu vi o quanto você, meu amigo, que tá estudando pro concurso público, necessita continuar estudando, porque a pandemia foi um negócio assim que, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu sempre consegui me manter, mas muito colega desistiu da advocacia, né? Desistiu de outros empreendimentos e foi buscar a todo custo concurso público por conta da estabilidade, né, cara? Então, a estabilidade é muito boa. Não seja muito doido, raciocine, porque a vida privada realmente é muito instável, né? Muito instável. Eu tenho um primo, a minha família é extensa na polícia, né? Meu pai, que é falecido já, 4 tios e 2 primos da minha mãe, tio avô, a bisavô, é gigantesca a família de policiais. E no pelotão de um dos meus primos, tinham 5 advogados, não eram bacharéis, eram 5 advogados. Os caras desistiram da advocacia para tornarem-se policiais militares, para tornarem-se soldados da polícia militar. Exato. Não foram nem pro quadro de oficiais. Eu vou até falar para você, eu digo isso agora com toda a propriedade do mundo. Eu gerencio uma equipe de advogados, né? Eu coordeno uma equipe de advogados e eu vou lhe dizer um negócio. Quanto é que tá o salário hoje do soldado da polícia aí? Só para em torno de... Líquido tá em torno, acho que uns 3.500. 3.500. Olha, eu visitei semana passada, estou fazendo umas visitas em alguns escritórios de advocacia. E por incrível que pareça, meu irmão, tem escritório de advocacia que paga pro advogado júnior. Hoje o cara formou 5 anos na faculdade, né? Se dedicou ali, às vezes o cara tem pós-graduação e tudo antes de sair da faculdade, e o cara tá pagando lá R$1.800. Eita. Sem vínculo trabalhista, certo? Você não tem direito a nada, você pejotiza, né? Na grande maioria faz uma associação, né? Fica advogado associado. Ganha R$1.800 para você entrar 8 da manhã, sair 8 da noite, sendo realmente ali uma peça de trabalho massivo, né? Que você não vai desenvolver um trabalho tão técnico assim, só mais repetitivo. Isso assusta, sabe? É um dos motivos também que muita gente desiste, né? Tem muita gente que desiste porque o mercado realmente tá assim, sabe? E aí eu falo muito para alguns amigos que vêm, jovens, né? Geralmente, os conhecidos jovens, dizem, tô com 17 anos. Meu irmão, vai fazer um concurso. Mas soldado não ganha essas coisas, não. Aí, soldado não ganha essas coisas. Aí eu digo esse exemplo, sabe? A associação que eu trabalho, não. O ordenado é acima da média do mercado.
Mas você vai encontrar aí um advogado júnior depois de 5 anos de faculdade, né? Que às vezes você se dedica ali 1 ano, 6 meses para o seu concurso, você vai conseguir um salário de 3, 4 mil reais, enquanto você vai passar 5 anos pagando a faculdade, né? Tirando do seu bolso, pagando aí 50, 60, 70 mil reais e não ter uma carreira assim muito satisfatória, pelo menos no início. A advocacia tem isso, né? Você, quanto mais, é que nem vinho, né? Quanto mais tempo você vai passando, melhor. O mercado daí é aberto para todos, mas essa é a realidade do mercado para a advocacia hoje, né? É uma das coisas que eu sempre falei para alguns colegas meus que. E aí me perguntava, "Ih, cara, vai sair não para advogado? Esse cara, infelizmente, para o que se paga para o advogado que está iniciando carreira, não dava para mim. Exato. Não dava para mim. Porque, como até o Adolfo já falou, quando a gente saiu da faculdade, já tinha filho, acho que todo mundo aqui já tinha filho e tal. Eu saí, meu filho tinha 3 meses. Foi. Pois é, eu já tinha 2. Teve uma vez que eu fui fazer uma ultrassom com a minha esposa e encontrei o neto lá. Foi mesmo. Cara, é difícil. Cara, é difícil. Não é uma jornada, por isso que eu digo. O cara tá ali fazendo, eu digo muito, sabe? Eu gosto de algumas pessoas que falam de concurso, tem uns caras aí que são bons, que é verdade, é muito melhor o cara se dedicar ali, às vezes faz um curso tecnólogo, né? 1 ano e meio, vai pagar pouco. Aí passa numa PRF, vai ganhar 8 pau por mês, 9, 10 mil conto por mês. Pra você ganhar isso aí na advocacia, tem que comer muito feijão com arroz, né? O começo é difícil para todo mundo, né? Na iniciativa privada, Exato. para advocacia não seria diferente. Com certeza. Mas eu acredito também, né, daquela questão, voltando para a questão da vocação, né? Também não adianta você, o que a Sim. gente vê hoje, né? Infelizmente, muitos profissionais medianos, né? Sim. Nas instituições públicas e esquecem que servidor, o próprio nome diz, né? Tem que servir ao público, né? Servidor público, servir ao público. Uma coisa só para pontuar aqui, que tu falou da questão de vocação, tu também falou, que eu sempre levei comigo que nem tudo é vocação, mas também tem a questão do profissionalismo. Profissionalismo. Porque apesar de, cara, eu vou fazer o concurso porque eu tenho vocação para isso. Você tem uma aptidão. Você cumpre aquela atividade por aptidão. E você tem que incluir nessa aptidão o compromisso com o público, Excelente. a responsabilidade. Com certeza. Né? Não é só ter vocação, não é só ter aptidão. É ser compromissado com a atividade que você está exercendo. Exato. Excelente. Cumpriu o papel, né? Tá lá, cumpriu o papel. Muita gente fala também do concurso público hoje, é o concurso... Trampolim. 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 Eu vou entrar um concurso trampolim, vou entrar na Guarda Municipal, vou entrar na polícia, vou ser policial civil, vou ser policial militar, mas eu quero mesmo ser delegado, ser juiz. Não tem nenhum problema nisso, né? Desde que quando você esteja no seu concurso trampolim, você dê o seu melhor. Exato. Você seja profissional. O grande problema é esse. Não tá muita gente, professor, eu quero mesmo é ser juiz de direito. Mas eu quero fazer o concurso da polícia, entendeu? Para comprar minha casinha, me estabilizar. O cara não tem problema nenhum. Sim. Mas enquanto tu estiver lá, seja na Guarda Municipal, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, seja profissional. Profissionalismo. Dá o teu melhor, cara. Faz o que tem que fazer. Qualquer servidor público, meu irmão, na realidade, qualquer profissão, você tem que entender que você também é destinatário final do seu serviço, né? Isso. Eu me lembro que quando a gente estava na rua, aí você dizia assim, a gente tem que abordar, passar na frente da casa do colega e tal, né? Passar na frente da casa da família, proteger, porque nós somos realmente policial militar e destinatário final do seu serviço. Tem uma máxima na servidor polícia, do banco né? também, né? Tem uma máxima na polícia que diz: se você não abordar no serviço, será abordado Será na folga. abordado na folga, né? Então você realmente é destinatário final do serviço público. Eu quero dizer isso aqui para você que está tentando carreira, tanto faz, qualquer carreira, meu irmão, qualquer profissão. Na advocacia também é assim, no concurso público, você, no final das contas, é destinatário do seu serviço. Né? Você tem que fazer. Você tem que fazer bem feito, porque não é só para o outro, é para você também, né? Isso aí é muito interessante. E pra gente encerrar, qual a mensagem que tu deixa aí pra galera que tá assistindo? Meu irmão, eu vou deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo, que é o seguinte: não desista do seu sonho, seja ele qual for. E para que você consiga esse sonho, eu digo isso porque eu vim do interior do estado do Ceará, sou um cara aí que hoje me sinto realizado pelo que eu faço, já me sentia quando passei no concurso, quando desempenhava meu trabalho, mas tudo isso é a custo de muito suor.
E vou dizer do suor do estudo, porque às vezes a gente pensa que suor é só a gente ir lá correr atrás e tal. Não, é sentar a bundinha na cadeira e estudar, porque o estudo é transformador, meu irmão. Eu digo isso para vocês com toda sinceridade. O estudo realmente fez a diferença na minha vida, fez a diferença na vida dos meus colegas aqui, eu sei disso. E vai fazer a diferença na sua vida, desde que você acredite e não desista do seu sonho, mano. Tu tem alguma mensagem, hein, Adolfo? Não, excelente. Só deixar aqui o pessoal aqui, convidar o pessoal para os próximos, né? Lembrando que nos próximos episódios aqui do Táticos Cast, a gente vai trazer pessoas que lograram êxito também no concurso público, mas também a gente vai trazer pessoas que estão estudando, né? A gente vai tentar identificar o ponto fraco, o ponto forte dessas pessoas, trazendo dica para vocês, né? Para ver que o concurso público está muito concorrido hoje, quanto mais dica, melhor. Então, espero vocês aí no próximo Táticos Cast. De antemão, agradeço a todos que estão nos assistindo até o presente momento. E como o Adolfo falou, nos próximos episódios a gente vai trazer pessoas que para contarem a sua história de superação e toda a sua trajetória em concursos públicos. É isso aí, até a próxima, Valeu, né? pessoal, até a próxima. Foi massa o papo aqui com vocês.